E talvez você chegou aqui nessa noite e você está como estes dois homens que a Bíblia vai falar. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 24, capítulo 13. Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Vai pegando as chaves. Eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Aquele bem curioso, né? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, ou Cleopas, não sei: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E aí Jesus perguntou: do que se trata? Conta, eu quero te ouvir, né? E aí eles explicaram. Aí começou a explicação deles e eu quero ler para você entender essa história. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Ou seja, eles não acreditaram nas mulheres, né? Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de que ia passar adiante, mas os dois o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus. Queridos, nesse texto, a palavra de Deus está falando de 2 discípulos de Jesus. Eles não eram discípulos dos 12, mas eram aqueles que caminhavam com Jesus, que seguiram a Jesus durante o tempo que Jesus ficou na terra, durante seus 3 anos e meio. Eles faziam parte daqueles 500 homens que caminhavam e seguiam a Jesus, ouvindo tudo aquilo que Jesus estava ensinando, por onde Jesus passava. Eles estavam seguindo a Jesus. Então, de repente, esses 2 homens, eles estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam indo para a aldeia de Emaús. E eles estavam ali conversando e discutindo acerca de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus havia morrido, Jesus havia sido traído, humilhado, foi chicoteado, morreu numa cruz. Então eles estavam ali entristecidos diante daquela situação. Uau, não era isso que a gente esperava. E como a Bíblia diz, já era o 3º dia. E eu aprendo muito com essa palavra, sabe por quê, querido?
eu quero dar o tema para essa mensagem. Deus fala no meio do caminho. Guarde no seu coração essa palavra, este tema. Ei, Deus fala no meio do caminho. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas olhe para o irmão do seu lado e fale assim: ei, Deus fala no meio do caminho. Deus fala no meio do caminho. O povo gosta assim, porque o pastor ele manda a gente falar e a gente fala. Estou brincando, neném. Deus fala no meio do caminho. E lendo essa palavra, a gente se depara com situações da nossa vida, e eu tenho certeza que você que chegou aqui está passando por um caminho. E que caminho é esse? O caminho de Emaús significa o processo da sua vida. Processos. Aquilo que você está passando. Você lembra que eles saíram de Jerusalém, a origem. Cadê a Carol? Está aí, a Aline também, que trabalha com passagens aéreas. A origem, o destino, né, Aline? Porém, no meio disso daí, há o caminho, não é? Nós vamos passar pelo caminho para chegar no nosso destino. Então, eles saíram ali da origem, que foi Jerusalém. E eles tinham um destino para chegar, que era o Emaús. Só que no meio do caminho, aconteceu algo interessante. Enquanto eles estavam conversando, Jesus simplesmente chega do lado deles e aí, o que vocês estão falando? E entra na conversa. Só que como a palavra de Deus diz, os olhos deles estavam como que tapados. E eles não conseguiram enxergar que era Jesus no meio do caminho. Você sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi que nós estamos no meio do caminho, porque nós temos o nosso destino. Nós temos uma promessa. Quantos aqui têm promessas de Deus? Nós estamos no meio do caminho, enfrentando um processo na nossa caminhada. Só que aí vem as dificuldades da vida, e aí vem as tribulações, as tempestades, aquilo que que a gente sabe que o diabo faz para tentar fazer a gente sair da rota. Só que o que eu aprendi hoje, gente, presta atenção. Você pode estar passando, eu posso estar passando por esse processo, eu posso estar no meio do caminho, mas Jesus, ele está comigo. E você não pode esquecer que Jesus, ele está contigo no meio do caminho. Talvez você não esteja enxergando, mas ele está aí perguntando, o que está acontecendo? Nesse caso aqui foi Jesus que chegou até eles, Jesus se aproximou. E se você ver até o final, quando a palavra de Deus diz que no final eles reconheceram que era Jesus. Gente, eu aprendi tanta coisa nesses versículos. E eu quero que você aprenda comigo. O meio do caminho, nós já sabemos que é o processo que nós enfrentamos. E a palavra de Deus vai dizer que quando os discípulos estavam naquele barco e veio aquela grande tempestade, eles ficaram aterrorizados achando que era um fantasma. Porém, um falou, é tu mesmo, Senhor. Então deixa eu ir até o Senhor. E ele falou, então vem. Por mais que a tempestade estivesse fazendo com que eles não enxergassem que era Jesus, mas ele reconheceu a voz do mestre. Ele reconheceu a voz do mestre. Então Pedro foi e andou sobre as águas. É isso que as tempestades fazem conosco. As tempestades, elas fazem com que nós não enxerguemos Jesus. O que são essas tempestades? Presta atenção. A Bíblia diz que eles estavam no caminho e de repente eles começaram a falar do que tinha acontecido. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que talvez você esteja com saudades daquilo que você viveu. Sabe por quê? O que foi que eles viram? O que eles experimentaram?
Eles viram Jesus fazendo milagres. Eles viram Jesus curando a sogra de Pedro. Eles viram Jesus curando coxos, cegos, aleijados. Eles viram muitos milagres. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes, porque eles estavam ali caminhando e seguindo Jesus. Só que chegou um determinado momento que aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus, e parece assim que eles, com a tristeza que eles estavam, eles esqueceram do que havia de acontecer. E aí Jesus vem e lembra eles aqui: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Aí você sabe o que eu lembro? Eu lembro que Deus, Ele tem mandado muitas pessoas aqui, para este púlpito, muitos profetas, inclusive o profeta da casa. E Deus, Ele tem lançado muitas palavras sobre a tua vida. Só que aquilo que você está vivendo não tem permitido você enxergar que Jesus está do teu lado. E aí você esquece das promessas de Deus. Era o que estava acontecendo aqui com esses homens. Eles tinham a promessa de que Jesus iria ressuscitar. Como eles falaram aqui mesmo. Hoje já é sexta-feira. E nada de acontecer aquilo que os profetas falaram. E Jesus já havia ressuscitado e estava ao lado deles. Sabe, queridos, muitas vezes aquilo que você tem colocado foco tem tirado a sua visão do que Deus quer te mostrar. Do milagre que Deus quer fazer na tua vida. A dificuldade, a dificuldade, as dívidas, os problemas familiares, os problemas emocionais, os problemas sentimentais, tem feito você não enxergar Jesus que está do teu lado. E hoje o Senhor, Ele nos convida a nos reposicionar e voltar para a rota. E reconhecer que hoje essas escamas possam cair dos nossos olhos e que nós possamos verdadeiramente enxergar que Jesus está do nosso lado. Assim como Ele estava naquele barco com aqueles discípulos. Presta atenção, Deus, Ele tem falado conosco. Todos os domingos, Deus, Ele tem liberado palavras de vida, para que nós possamos viver a semana triunfantes e vitoriosos. Só que parece que quando a gente sai da igreja, da porta para lá, parece que a gente esqueceu tudo que Deus nos falou durante o culto. O nosso coração não pode ser como aquele coração onde a semente foi lançada, só que ela não conseguiu germinar. O nosso coração precisa ser um coração que onde a palavra de Deus vai entrar, você vai guardar aquela palavra no teu coração e aconteça o que acontecer, você vai continuar acreditando que Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Agora não adianta você pegar a palavra de Deus aqui, tomar posse daquilo que Deus está te falando, tomar posse de que Jesus está do teu lado, e da porta para fora você recebeu uma notícia e você, uau, acabou o mundo para mim. Muito pelo contrário, a partir de hoje você vai acreditar muito mais que Jesus está do teu lado. E o diabo, ele conhece o teu ponto fraco. E tome muito cuidado com isso, porque ele vai tentar te desestabilizar em cima daquilo que você é mais vulnerável. Então a palavra de Deus vai discorrer aqui. Como Jesus fala para ele, vocês são insensatos. Como é que vocês demoram para crer daquilo que os profetas falaram, de que Jesus iria ressuscitar? Ele estava falando disso. Não falou que vai ressuscitar? Então por que vocês estão com o coração duvidoso? Como é que vocês podem ficar duvidando daquilo que os profetas falaram? E aí, ele fala, sabe, queridos, o que eu aprendi? Eu aprendi que quando nós estamos no meio do caminho, passando pelos processos da nossa vida, porque todo mundo aqui tem uma guerra, todo mundo aqui passa por uma guerra, não é verdade? Todos aqui têm uma guerra. Você pode olhar para nós e pensar assim, não, eles não têm uma guerra, nós temos uma guerra. Que ninguém sabe.
Muita gente não sabe, mas nós estamos enfrentando uma guerra. Mas nem em nenhum momento nós estamos nos lamentando. Em nenhum momento você vai me ver virar as costas para você e não querer te dar uma palavra de motivação porque eu estou enfrentando uma guerra. Não. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu sei que no momento certo, Jesus ele vai chegar e vai falar: como é que você está? É porque às vezes a gente não sabe lidar com o silêncio de Deus. E a gente pensa que Ele não está trabalhando. Muito pelo contrário. Então Jesus ele começou a caminhar. Presta atenção que Jesus ele passa ali uns 10 quilômetros, caminhando praticamente o dia todo com aqueles dois. E aqueles dois não conseguiam enxergar que era Jesus. E nós muitas vezes estamos desse jeito. Nós estamos na nossa caminhada cristã com Jesus e as coisas estão acontecendo, saindo do controle daquilo que nós havíamos planejado. E aí você começa a focar naquilo que não é para focar. Você começa a focar nos problemas, você começa a focar nos gigantes. Você começa a duvidar daquilo que Deus te falou, da palavra lançada sobre você. Acredita, queridos, se hoje você está aqui, porque você é fruto de uma palavra. Eu tenho certeza que você não está aqui porque você veio passar um tempo. Não, Deus ele tem falado aos nossos corações. Todas as reuniões, Deus ele tem falado. E Deus, ele tem cumprido aquilo que ele tem falado. Tantas e tantas pessoas recebendo uma palavra profética. Eu, pelo menos, recebo muitas mensagens no meu celular das meninas contando das bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida delas. E, queridos, ouvir tudo isso para mim é muito gratificante, porque Deus, ele lança a palavra. Ele sabe da promessa que Ele fez na tua vida e que Ele vai cumprir, porque Ele é Deus que cumpre promessas, porque Ele é um Deus de palavra. Só que muitas vezes, no decorrer da caminhada, está aqui, ó, a promessa que você recebeu é o teu destino. Só que para você chegar até lá, você vai ter que passar pelo meio do caminho. E o meio do caminho, muitas vezes, é um caminho de tristeza, é um caminho de luto, é um caminho de dor, é um caminho de frustração. Mas alguma coisa nós temos que aprender com esse caminho. Então era isso que aqueles dois discípulos estavam vivendo. Eles estavam ali frustrados, eles estavam entristecidos, eles estavam se perguntando e discutindo, mas não era isso que era para acontecer. Era para acontecer, era para Jesus ressuscitar, como os profetas falaram. Gente, vocês veem como que eles estavam tão tristes a ponto daquilo que os profetas haviam falado se tornar dúvida no coração deles. Eles estavam duvidando daquilo que os profetas haviam profetizado. E hoje Jesus nos convida a crer. Hoje Jesus nos convida a ter a nossa fé renovada. Para quando a gente estiver no meio do caminho, passando por tudo isso, frustrações, decepções, dores, luto, para que a gente possa crer. Para que a gente não possa duvidar, como esses dois duvidaram. Mas foi preciso eles estarem daquele jeito. Olha só, Jesus ele ressuscitou, ele poderia ter ido lá com os discípulos primeiro, né? Mas Jesus pegou eles no meio do caminho. A Bíblia não diz o nome deles, diz só de um. Mas Jesus ele preferiu estar ali, passar o dia todo com aqueles dois, caminhando e conversando. Mas o que aconteceu? O que foi? Sabe, queridos, na nossa caminhada cristã, Deus, Ele sempre vai levantar alguém para estar no teu caminho. Sempre. Assim como Jesus, Ele se aproximou desses dois homens
que estavam incrédulos e duvidosos daquilo que que Jesus ia ressuscitar, daquilo que os profetas haviam falado, assim que Deus faz conosco, Ele levanta pessoas para estarem ao nosso lado. Talvez você esteja hoje no meio do caminho, desanimado, cansado, frustrado, triste com aquilo que aconteceu. Talvez a dúvida já entrou no teu coração, achando que Deus não vai cumprir mais aquilo que Ele falou. E aí, você já percebeu, observou, quando uma pessoa está triste, desanimada com a caminhada cristã, e de repente outro se achega e fala assim, pois é mesmo, eu também estou assim e tal, e aí os dois começam a caminhar juntos, e aí um discutindo com o outro, porque era para ser assim, e aí não foi assim, e tudo. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus manda alguém. Opa, vai lá caminhar do lado daqueles dois, porque eles estão precisando ouvir uma palavra. Eles estão precisando de motivação, vai lá. É assim que Jesus faz com a gente. Ele sempre envia alguém para que essa pessoa possa nos dar um choque de realidade, muitas vezes, como Jesus fez com esses dois. Agora, você precisa prestar atenção, você precisa saber discernir que voz você vai ouvir. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo, nós caímos no erro de ouvir vozes erradas. E aí chega tu está triste? Pois é, eu estou triste. Então bora, não se envolve mais não. Ei, não vai mais não te envolve mais. O que tu vai ficar fazendo? Presta atenção no que eu vou te falar. Você quer descer mais, dá ouvido para essa voz. Dá ouvido. Agora, querido, tu quer sair do meio do caminho e chegar no teu destino final? Começa a ouvir vozes que venham de Deus. Porque as vozes que vêm de Deus, ela fala assim para você, vamos lá, não fique assim, como foi que Jesus falou. Jesus era tão amoroso, gente. Jesus era tão amoroso, que ele fala assim, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, seus insensatos, né? Como Jesus falou para esses dois homens. Como que vocês não estão crendo naquilo que eu falei para vocês? E aí muitas vezes nós precisamos desse choque, sabe? Porque às vezes nós estamos assim, querido, vai lá, sabe? Cara, vamos lá, você está precisando, Vanessa, e tudo. Não, mas tem horas que a gente precisa... Vanessa, vem cá. Olha, presta atenção, que se tu for por esse caminho aqui, você vai se dar mal, meu amor. Por favor, dá para você retornar e voltar para o teu caminho correto, senão você pode não sair mais daí e não chegar no teu destino final. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos precisando de uma palavra de confronto naquilo que nós estamos enfrentando. Vem cá, senta aqui, vamos conversar um pouquinho? Porque o que você está fazendo não vai te levar ao teu destino final, você vai ficar rodando. Você lembra do povo no meio do caminho, no deserto? Eles estavam no meio do caminho. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tinham a origem deles, o Egito, e eles tinham um destino final, que era a terra prometida. Porém, eles tinham o meio do caminho, eles tinham que passar pelo deserto. E aí Jesus falou com eles aonde, gente? Me diz, aonde que Jesus falou com aquele povo? É isso mesmo, no deserto. Jesus não falou com aquele povo, aquelas mais de 2 milhões de pessoas no Egito. Deus falou com Moisés. Mas com aquela multidão, Deus falou no deserto, no meio do caminho. Agora parece que quando nós estamos no meio do caminho, os nossos ouvidos, os nossos olhos, eles estão tapados e que a gente não consegue ver que Jesus está do nosso lado. E hoje eu te convido para que você possa tirar essas escamas, tirar esse tampão do teu ouvido para que você possa ver e ouvir que é Jesus. Você pode não estar enxergando que Jesus está aí, mas quando Ele falar com você, você vai discernir a voz dEle. Como Pedro discerniu a voz de Jesus, no meio daquela tempestade.
Saulo, antes de ter um encontro com Deus, antes dele ter um encontro, Deus falou com ele aonde? No meio do caminho. Não queira fazer como Jonas, queridos. O meio do caminho do Jonas foi meio estranho, né? Foi no bucho do peixe. E ali Deus falou com ele, tu vai fazer ou não vai? Então tá bom, agora eu vou te jogar. Que às vezes nós estamos tão desacreditados. Existem pessoas que Deus ele precisa falar no local de origem, no meio do caminho e no seu destino final. Com Jonas aconteceu assim. Então, queridos, nessa noite é noite de reposicionamento. Você que está aqui nesta noite, que está passando pelo meio do caminho, não esqueça, ouça a voz de Deus. Deus ele vai colocar ou já colocou alguém do teu lado para que você possa estar ouvindo vozes de Deus. Não caia no erro de ouvir vozes estranhas. Vozes essas que vão te tirar da rota. Não caia nesse erro. Quantas e quantas vezes nós estamos feridos, nós estamos tristes, nós estamos decepcionados, frustrados, e a gente cai no erro de ouvir quem não é para ouvir. Muito pelo contrário, hoje você vai sair daqui ouvindo a voz de Deus, porque Deus ele tem colocado pessoas do teu lado para te orientar, para te trazer uma palavra de ânimo, para te trazer uma palavra de motivação, e você vai começar a dar ouvidos a essas vozes. Ei, volta! Ei, vamos lá, volta de novo para o teu caminho de destino. Porque alguma coisa Deus quer fazer contigo. Assim como esses homens não estavam conseguindo enxergar que era Jesus que estava no caminho com eles. Durante a caminhada com Jesus ali, imagina, gente. Mas Deus, ele é tão maravilhoso conosco, que apesar das nossas fraquezas, que apesar das nossas vulnerabilidades, apesar de muitos momentos nós duvidarmos, Deus ele sempre nos reposiciona novamente com uma palavra. Deus ele sempre vai colocar alguém no nosso caminho e vai dizer, vem por aqui, ei, você está saindo da rota, não faça isso. E aí nós ouvimos a voz de Deus e nós começamos a caminhar novamente, porque Deus fala no meio do caminho, e Deus está falando no meio do caminho que você está passando hoje. Deus está dizendo para você, ei, abre os teus olhos, porque eu estou contigo. Não adianta, eu estou contigo. Como a palavra de Deus diz, eu estou à porta e bato. Não deixe que as decepções, que tudo que acontece, que tem acontecido na tua vida, tire o foco daquilo que Deus tem para você, que são as promessas. Deus ele tem falado, porém você precisa continuar crendo que você vai viver aquilo que Deus prometeu. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas vivendo aquilo que Deus já falou. Por isso, querido, continua, porque tu vai chegar aonde Deus quer. E o engraçado, eles convidam Jesus para passar a noite com eles. Ali, os olhos deles, parece assim que caem aquelas escamas, aqueles tampões dos olhos, e eles reconhecem que era Jesus. Muitas vezes nós estamos precisando desse momento. Você só vai reconhecer a voz de Deus. Você só vai reconhecer que é realmente Jesus que está do teu lado a partir do momento que você começar a entrar no secreto com Ele. E você vai ficar íntimo dEle e você vai reconhecer. Você lembra quando os discípulos estavam naquele barco pescando? E Jesus já no meio deles, ele já havia ressuscitado, e aí Jesus ele senta na beira da praia, e os discípulos estão no barco, e aí ele senta e pergunta para os discípulos, ei, tem comida aí? Né, Alisson? E aí os discípulos olham assim, e tem um que fala, mas Pedro deve ter falado assim, aquele homem está pedindo comida da gente.
Só que aí Jesus está ali fazendo fogo. Algo chamou a atenção de João. E você sabe que João era amigo íntimo de Jesus. E João olhou e João reconheceu a voz do mestre. Que ele parou e falou: é o mestre. Pedro, na mesma hora, vestiu as roupas, caiu no mar e foi ao encontro de Jesus. E a pergunta que eu te faço hoje: você está preparado para discernir a voz de Deus? Será se nós estamos preparados? Será se nós estamos com os nossos ouvidos destampados para discernir que é a voz de Deus falando conosco? Como João discerniu a voz de Jesus? Ele era amigo íntimo, ele tinha intimidade. E hoje Jesus nos convida, Deus nos convida para ter intimidade com Ele. Para que no momento em que nós estivermos passando no meio do caminho, a gente possa saber discernir: é Jesus falando comigo ou não é Jesus falando comigo. E eu te convido nessa noite a se colocar de pé e que você possa redirecionar o teu coração para estar atento à voz de Deus. Porque no meio do caminho irão acontecer muitas coisas das quais você não planejou, mas vão acontecer. É o nosso processo. Na vida nós passamos por isso. Mas não esqueça, Jesus está do teu lado. E Jesus está perguntando para você: do que vocês estão conversando? Jesus, ele está do teu lado perguntando e quer saber o que está acontecendo. Do que vocês estão falando? Não façam como esses dois homens que não conseguiram enxergar, mas que vocês possam saber discernir a voz de Deus falando com você. Para que isso aconteça, você precisa ter intimidade com Ele, buscar a face dEle, orar mais, se consagrar mais, porque é isso que o Senhor tem buscado da sua igreja. Deus, Ele não quer uma igreja que seja uma igreja domingueira. Deus, Ele está procurando pessoas que estejam na luta, na guerra, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Deus, Ele não quer que você esteja adorando e buscando a Ele somente aqui na igreja aos domingos. Procure ter intimidade com o Pai. Porque assim, quando você passar pelo meio do caminho, você não vai ficar tão fraco, você não vai enfraquecer, você não vai querer parar no meio do caminho, como tem acontecido com muitas pessoas. Pessoas que têm parado no meio do caminho porque não estão sabendo discernir vozes. Vozes que estão falando: para, não te envolve mais não. É assim mesmo. Oh, querido, não dê ouvidos à voz de Satanás. Lute com as armas corretas. Busque a Deus, busque a presença de Deus. Se envolva na obra de Deus. Se envolva com Jesus no teu secreto. Porque Ele está aí, querendo saber como você está. Ele quer saber do que se trata. Ei, o que passa na tua vida? E quando as escamas deles caíram dos seus olhos, quando eles reconheceram a Jesus, eles dois se levantaram na mesma hora, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no meio do caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Queridos, tantos e tantos e tantos milagres você tem vivido todos os dias milagres de Deus na tua vida, mas você não tem se dado conta disso. Você está preso naquilo que aconteceu no passado, aconteceu, enquanto que Jesus está caminhando do teu lado e você não está enxergando isso.
Ei, hoje Jesus te convida para novas experiências. Hoje Jesus te convida a ter um novo encontro com Ele e que você possa sentar à mesa, partir o pão e reconhecer que é Jesus. E só assim você vai poder voltar para Jerusalém e contar os grandes feitos que estão acontecendo. Quando você se levantar, então se levante nessa noite. E eu tenho certeza que você vai sair daqui, apesar de tudo isso que está acontecendo na sua vida, porque eu tenho certeza que alguma coisa está acontecendo. Você vai sorrir, como a mulher de Provérbios, né? Ela sorri diante do futuro, e você vai reconhecer: ei, Jesus está do meu lado. Jesus está nesse barco. E se Ele estiver lá no meio do mar, e se Ele mandar eu sair do meu barco e ir caminhando, eu vou, porque eu vou reconhecer a voz do Mestre. Então, nessa noite, Jesus está conosco no meio do caminho. E Ele tem falado contigo. Você sabe disso. Deus, Ele tem falado tanto ao teu coração. Deus, Ele tem falado contigo através de pessoas. Deus, Ele tem falado contigo através de sonhos e revelações. Não duvide. Porque o que Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Não duvide. Apenas reconheça Jesus. Reconheça. E aí você vai poder viver os milagres que Ele tem para a tua vida. Reconheça que Jesus está do teu lado. E você vai viver milagres de Deus. Enquanto você não tirar o foco dos gigantes, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem na plenitude para a tua vida. Coloque a mão no seu coração. Nós oramos, Senhor, nessa noite, Pai. Nós oramos para que nós possamos, Senhor, reconhecer a Tua voz. Nós oramos, Senhor, para que essas escamas possam cair dos nossos olhos, porque nós estamos